Boa tarde, ouvintes da Rádio Filó, do PET Filosofia, da Universidade Federal do Piauí. Me chamo Joana Maria e, junto à nossa colega Carliane Medeiros, nós iremos entrevistar o professor Dr. Luiz Henrique de Lacerda Abraão, do Departamento de Educação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o CEPET. Dando início às nossas perguntas, a pergunta inicial é: quais seus interesses em relação à filosofia da técnica e filosofia da ciência? Bom, são interesses em parte próximos e interesses que também se distinguem, né? Eu comecei trabalhando com filosofia da ciência e depois de alguns anos trabalhando com filosofia da ciência eu notei que alguns dos problemas que a filosofia da ciência tradicional abordava, eles não alcançavam algumas questões que me pareciam importantes para a filosofia, e esses problemas eram problemas de filosofia da tecnologia, né? Então, houve nesse momento uma mudança de horizonte de leitura, de pesquisa, né? Onde eu passei também a incluir dentro do meu horizonte tanto de ensino quanto de pesquisa, aqueles problemas que tinham mais a ver com questões tecnológicas, né, da sociedade tecnológica. Então, dentro desses problemas, eu divido duas frentes de trabalho. Uma frente, vamos dizer assim, mais de história da filosofia, da técnica, e outra de debates mais contemporâneos, né? Então, no primeiro movimento, eu gosto assim, de estudar autores que ainda não estão devidamente compreendidos, né, na literatura, né, alguns autores que não têm tradução ainda para o português, alguns autores que não são contemplados na formação filosófica nas graduações do Brasil, então, em geral, algum conhecimento sobre eles, mas também uma outra direção, que são problemas mais contemporâneos, né? E aí, dialogando com textos, autores também do nosso tempo, sobretudo no campo da metodologia e da ética do design. São esses temas assim que eu costumo trabalhar mais diretamente. Perfeito, né? E dando seguimento um pouco mais, você falou que está dando um pouco mais de atenção a temas que são mais contemporâneos, né? E a autores que não são muito bem compreendidos. E um desses autores, né, que a gente viu no seu currículo é justamente o Paul Feyerabend. E ele fala de conceitos, né, de uma ciência que é anarquista e também outro conceito de incomensurabilidade. Você pode dar um pouquinho de destaque para esses dois conceitos ao falar sobre o Paul? Tá, então o Feyerabend ele é um filósofo austríaco, né, que viveu entre 1924 e 1994, tem uma presença muito importante na filosofia da ciência do século XX. No primeiro momento, numa discussão direta com o positivismo lógico e os neoempiristas, e no segundo momento, mais ligado criticamente à filosofia popperiana, até ele desenvolver uma filosofia própria que tem a ver, dentre outras coisas, com esses conceitos que você mencionou, a tese do anarquismo dentro da ciência e a ideia da incomensurabilidade. Historicamente, a ideia da incomensurabilidade vem antes para ele e a ideia do anarquismo vai depois. De maneira muito geral, porque o tema é imenso, né? Mas de maneira muito geral, a tese da incomensurabilidade no Feyerabend, e é importante fazer esse destaque, porque o Thomas Kuhn também desenvolveu, né, a tese da incomensurabilidade, os dois cunharam ao mesmo tempo o conceito, mas o sentido que eles dão para essa ideia é bastante diferente, embora as pessoas em geral não fiquem atentas a isso, né? No caso do Feyerabend, ele começa discutindo a ideia da, vamos dizer assim, da irredutibilidade lógica
dos conceitos de duas teorias ontologicamente incompatíveis. Então, quando você tem dois sistemas teóricos que propõem ontologias incompatíveis, esse seria o quadro da incomensurabilidade. E você identificaria esse fenômeno no fato de que os conceitos dessas ontologias não poderiam ser sobrepostos, né? Então, essa impossibilidade de sobrepor os conceitos de duas ontologias incompatíveis seria um fenômeno de incomensurabilidade. Com o tempo, o Feyerabend pegou essa mesma ideia da incompatibilidade ou da irredutibilidade ontológica e estendeu do âmbito dos conceitos para outros domínios. Então ele vai dizer que quando você tem ontologias incompatíveis, ou seja, que você não consegue reduzir uma à outra, você não apenas vai ter conceitos que são incomensuráveis, mas também valores epistêmicos, né, princípios com os quais você analisa a qualidade de uma teoria, por exemplo. E você também vai ter, além de conceitos e valores, percepções. E esse tema vai ser um dos temas mais controversos, porque é quando ele vai afirmar, de certa maneira, que períodos históricos com ontologias incomensuráveis geram percepções da realidade diferentes. Essa tese ela vai ser muito discutida e, no caso do Feyerabend, ele vai alimentar o seu pensamento a partir tanto de autores do campo da antropologia cultural quanto das teorias da psicologia, desde a psicologia da Gestalt até a psicologia do desenvolvimento piagetiano. Então, a tese da incomensurabilidade diz isso, né? Quer dizer, é uma tese que contrasta com a noção de que você pode analisar o desenvolvimento científico a partir do ganho do conhecimento empírico. Porque, segundo ele, essa própria empiria ela é moldada pela ontologia. Então, o progresso científico não se daria por mudança empírica, mas por mudanças ontológicas. E isso, naturalmente, gera um incômodo nas leituras mais tradicionais do progresso científico. Quais sejam, né? Desde dos não-empiristas, que vão trabalhar com a ideia da distinção de termos teóricos e termos observacionais, né? E os termos observacionais teriam um contato mais direto com as experiências, até mesmo até o próprio Karl Popper, né? Que vai, embora trabalhe com a ideia de que as observações são teoricamente impregnadas, ele ainda dá um destaque importante para os experimentos cruciais como elemento de refutação teórica. E o Feyerabend vai fazer uma crítica, digamos, a todo esse empirismo moderno, né? Então, embora o Popper e o ciclo de Wiener sejam tradições, né? O falsificacionismo e o ciclo de Wiener sejam modelos teóricos diferentes, o Feyerabend ainda entende que eles têm alguns elementos em comum. Então, a crítica dele vai abarcar esses dois conjuntos. O segundo ponto é o tema do anarquismo, né? Basicamente, o que o Feyerabend vai dizer é que se você tem uma base teórica que é composta a partir de teorias, então se as teorias moldam a nossa percepção da realidade, e se nós não temos, portanto, experimentos cruciais para escolher entre teorias, a gente precisa de critérios para escolher entre teorias diferentes, mas esses critérios não podem ser empíricos, eles precisam ser teóricos. Então isso coloca um problema importante na filosofia da ciência, que é o problema da escolha teórica, né? Quais são os critérios que você tem para escolher entre teorias rivais, sendo que a experiência não serve mais como elemento fundamental para fazer a seleção entre teorias. O Feyerabend vai então apontar que o fato de você ter impregnação teórica das observações não impede que você tenha critérios de seleção teórica. O que ele vai dizer é que esses critérios de seleção teórica eles não são, aspas, objetivos, né, como a tradição pretende, né? As observações elas não são neutras. A
Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha critérios. E aí ele vai trabalhar com alguns outros critérios. Critérios estéticos, critérios metafísicos, critérios matemáticos, enfim. E isso vai levar a um problema, que é o problema da racionalidade científica. Né? Como que opera a razão na prática científica, já que ela não pode apenas depender das experiências, porque, uma vez mais, as experiências são contaminadas por teorias. Isso vai levar o Feyerabend a uma série de discussões, e uma delas é tentar estudar, tanto do ponto de vista descritivo, ou seja, fazendo uma história da ciência, quanto do ponto de vista prescritivo, ou seja, fazendo uma metodologia da ciência. Ele vai tentar entender como que a ciência funciona, e não como os filósofos da ciência dizem que a ciência deve funcionar. Então, isso altera um pouco a imagem da ciência, porque uma lição que o Feyerabend vai perceber é que, olhando para a história da ciência, não há nenhum critério metodológico que seja universal. Né? Ao longo da história da ciência, a escolha de teorias, né, ela vem seguindo critérios muito variados. Essa variedade de métodos que foram sendo, na prática, utilizados ao longo da história da ciência, o Feyerabend, de forma provocativa, chama de anarquismo epistemológico. Então, a provocação dele, né, e é de fato uma provocação, é dizer que na história da ciência não existe nenhum método que tenha sido universalmente aplicado por todas as pesquisas científicas. Ou seja, se você não tem um único critério, um único princípio, então você pode utilizar qualquer princípio. E aí ele vai cunhar uma expressão, né, que a expressão vale tudo ou qualquer coisa serve, a ideia de que para progredir o conhecimento você não pode estar aprisionado em apenas um modelo metodológico. E ele vai dizer isso não apenas do ponto de vista histórico, ou seja, na história da ciência o progresso do conhecimento aconteceu assim, mas ele vai também fazer uma sugestão de que seria bom para a ciência não se fixar em critérios epistemológicos muito rígidos, né? Ou seja, o tal do anarquismo do Feyerabend seria tanto uma lição da história quanto como ele mesmo diz, uma espécie de antídoto para fazer com que a ciência progrida, né? Ou seja, os cientistas não podem estar aprisionados a quaisquer critérios metodológicos que se pretendem universais. Então, assim, resposta um pouco tanto longa, porque os dois conceitos são muito centrais na obra dele. O conceito de comensurabilidade e a ideia do anarquismo. Mas tem um elemento fundamental aí que é algo que une esses dois conceitos, que é o conceito de pluralismo. Né? O pluralismo ele é o elemento que une, digamos, a obra do Feyerabend como um todo. Nesse caso do anarquismo, o pluralismo é o pluralismo de métodos, né? Ou seja, a ciência trabalha com diferentes métodos e todos eles são potencialmente heurísticos para o desenvolvimento científico. Perfeito. Você destaca um pouco disso, da próprio centro, né, o objetivo do Feyerabend, dentro de um estudo da história da ciência, né? Essa ciência que nós normalmente costumamos conhecer, ela começa na modernidade, né? Com Francis Bacon e outros filósofos contemporâneos dele. Como é que a gente pode destacar assim? Porque o Feyerabend também faz uma crítica a esse, no caso, indutivismo, né? E ao falseabilismo. Como é que a gente destaca justamente esse período inicial da ciência moderna e também essa própria perspectiva ontológica que a gente pode ter em relação à teoria do Feyerabend? Porque dentro dessa perspectiva ontológica entra também essas questões da existência, né? E o Francis Bacon, ele costumava afirmar que ciência ou conhecimento é poder. Que desfecho isso tem dentro da própria história da ciência, né? Como é que o Feyerabend vai lidar com isso? Tá, bom, tem algumas coisas para ser ditas aí, né?
Você mesmo colocou a questão com vírgulas. Essa afirmação, ciência é poder, ela não é propriamente uma afirmação baconiana, né? Isso não encontra presença no próprio texto do Bacon. O que o texto do Bacon de fato diz no homem, né, conhecimento e poder coincidem. É isso que ele fala textualmente. Então a gente precisaria fazer um movimento de entender o que ele quer dizer com isso, porque à primeira vista essa frase ela se torna muito popular, né? Em qualquer ambiente a gente escuta, né? Conhecimento é poder, né? E a gente pode dar um sentido um tanto equivocado para essa interpretação. A gente não, né? O Bacon, na verdade, ele não está falando de poder do ponto de vista militar, nem de poder do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista estatal. Ele está falando o conhecimento é poder no sentido de que quanto mais você conhece sobre as leis da natureza, maior domínio você vai ter sobre elas, né, sobre essas leis. Isso vai te dar um maior controle sobre os fenômenos naturais, né, e isso vai poder, e esse é o objetivo da ciência para ele, fazer com que a vida humana seja melhor. Ou seja, é o oposto, né, contrário do que em geral a gente pensa do projeto da ciência moderna como ciência de domínio. Né, isso vai ser uma decorrência histórica do projeto baconiano. Ou seja, o projeto baconiano, no sentido mais original, é conhecer as leis da natureza para poder, a partir das leis da natureza, controlar os fenômenos. E para controlar os fenômenos, com qual objetivo? O objetivo de reduzir os elementos que causam mal à vida humana. Inclusive, se você recordar na Nova Atlântida, né, que é aquele romance utópico do Francis Bacon, né, aquele livro dele, póstumo, inclusive, acho que é póstumo, ele termina falando quais são os objetivos da ciência. E a ciência está aí para, segundo ele, evitar pragas, evitar eventos naturais que causam mal à vida. E como é que a gente evita isso? Conhecendo as leis da natureza e controlando essas leis. Basicamente é isso, né, que as engenharias fazem. Conhece, né, as leis que, né, estão aí na base dos fenômenos naturais e, utilizando essas leis, a gente consegue controlar os fenômenos. É isso. Né? Basicamente é isso que é o projeto baconiano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como é que o projeto baconiano se transformou num projeto de destruição da natureza. Né? Bom, aí a gente pode ler de diferentes maneiras. A minha interpretação é que o entendimento moderno de que conhecer a natureza nos dá poder para controlá-la, quando isso encontra com o potencial econômico do industrialismo, a gente tem um novo fator, que é o conhecimento se torna algo que gera riqueza. E esse é um elemento que não estava no horizonte do Francis Bacon, de pensar conhecimento enquanto gerador de acúmulo de capital. Né? Então, tanto é que a gente vai observar esse fenômeno mais no século XVIII e no XIX. Vocês sabem bem o momento da Revolução Industrial. Então, eu acho que é importante entender que o projeto baconiano ele sofre uma alteração social, né, na medida em que o entendimento de que o conhecimento humano que controla a natureza pode ser lucrativo. E é esse conhecimento que vai ser o conhecimento da indústria. Né? Então, as indústrias vão ser responsáveis por pegar essa noção baconiana de que o ser humano pode controlar a natureza e vão fazer disso não um movimento de eliminar as causas do sofrimento humano, como o Francis Bacon aponta, mas desvirtuar o projeto baconiano no sentido do enriquecimento. E aí a gente vai ter, de fato, um novo projeto de modernidade, né? Uma modernidade mais industrial. Esse é um segundo ponto. E aí vem o terceiro ponto da sua pergunta, como é que na filosofia da ciência contemporânea, em especial Feyerabend, como é que ele lê isso?
né? Então, é o terceiro movimento da pergunta. É claro que esse projeto moderno industrial, voltado para o acúmulo de capital, ele, dentro de uma sociedade capitalista, ele se torna predominante. E isso vai, naturalmente, gerar toda uma lógica de construção da ciência voltada para a riqueza e para a geração de dinheiro, né? Essa lógica, ela entra para o campo das universidades, para o campo do ensino. Então, o ensino passa também a ser, o ensino de ciências, né? Passa também a ser pensado como um ensino voltado para uma certa instrumentalidade, né? E nesse ponto a gente vai encontrar uma crítica do Feyerabend, não à ciência ela mesma, né? Mas ao modo como a ciência é ensinada e o modelo de pensamento científico que é provocado por esse modelo de ensino que transforma a ciência numa atividade estritamente prática e não reflexiva. O que o Feyerabend vai fazer é, primeiro, tentar mostrar que os grandes cientistas não tinham uma visão tão instrumental da ciência, né? Eles tinham uma visão bastante filosófica da pesquisa científica, né? Então, ele vai recorrer a figuras como Galileu, como Bohr, como Boltzmann e alguns outros físicos, sobretudo no final do século XIX, para mostrar que eles eram cientistas filósofos, né? Então eles tinham interesse e preocupações que não eram apenas práticas. E, por outro lado, o Feyerabend vai criticar, né, o ensino de ciências tal como a modernidade construiu, que é um ensino de ciência voltado para aplicação não crítica. Então ele vai propor um modelo de ensino de ciência que ensine a fazer ciência entendendo a complexidade da ciência e não apenas os seus objetivos mais pragmáticos. Então, assim, é um arco grande de resposta, mas basicamente é isso. Primeiro a gente precisaria qualificar o que é que o Bacon chama de ciência, entender como que esse projeto baconiano ele sofreu uma alteração com a percepção do potencial econômico do domínio da natureza, os efeitos pedagógicos, né, o predomínio dessa visão, para entender então que o Feyerabend não é um crítico da ciência, muito pelo contrário, ele mesmo tinha uma formação científica. O que ele é crítico, no entanto, é o modelo de ciência ensinado, né, nos centros de pesquisa, nas universidades, e como isso empobrece não apenas a própria prática científica, mas o próprio entendimento sobre o que é e como se faz ciência. Uma resposta intensa, né? Extensa também. Na sua segunda resposta, que foi a segunda pergunta, né, que foi realizada aqui, se destacou outro conceito que se chama pluralismo, né, de ideias. E atualmente a gente pode dizer, de alguma forma, que a gente vive uma espécie de negacionismo científico, né? Como é que o Feyerabend veria isso atualmente no nosso país, né? E nesse desenvolvimento, como é que isso ocorre? E como esse conceito de pluralismo se destaca aqui? A gente não confundiu, de alguma certa forma, com um certo círculo de opiniões ou uma subjetividade explícita? Essa pergunta é a pergunta que todo mundo, praticamente, que estuda Feyerabend ou que se interessa por ele, nesse momento tem se feito no mundo. Tanto é que, em 2024, ele completa os 100 anos do nascimento dele. Nós estamos realizando um evento centenário dele, que vai acontecer no mundo todo e no Brasil também. A gente vai ter a nossa sessão. E uma das questões assim, que a gente tem mais debatido no Comitê Internacional é qualificar a leitura de Feyerabend para que ela não permita interpretações que vá na direção dos antivacinas ou do terraplanismo, né? Porque, numa certa medida, as pessoas podem fazer uma interpretação irracionalista do pluralismo, que é a ideia de, todo mundo tem opinião e a opinião de todo mundo é igual.
isso é, digamos, uma espécie de barbarismo que vem de uma interpretação pouco cuidadosa da ideia do Feyerabend. Então, deixa eu tentar ajudar um pouco nisso, embora esse seja um tema ainda vivo, né? O pluralismo, ele não significa, né, a falta de critérios. Até na primeira resposta eu falei um pouco disso. A gente tem critérios, né? Eles não são critérios universais ou objetivos, mas eles têm critérios, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que embora dentro da pesquisa científica você tenha falhas, tenha erros, né? Esses erros têm uma certa margem de funcionamento, né? Os erros, eles são, em um certo sentido, controlados, né? As imposturas, elas acontecem, mas elas podem ser identificadas, né, dentro da pesquisa científica. Ou seja, a ciência, ela é um conhecimento, como existem outros, mas é o único conhecimento que tem uma política de evitar, né, o engano, né? Então a gente tem uma ideia de que a ciência não é um conhecimento verdadeiro, né, no sentido forte, mas é um conhecimento mais confiável do que outros. Por quê? Não porque os cientistas são anjos, mas pelo fato de que a própria instituição da comunidade científica tem uma série de regras de funcionamento, né, da política científica. E isso faz com que esse conhecimento seja um pouco mais confiável. O que me parece que os negacionistas, de maneira geral, não percebem é exatamente a dinâmica interna da pesquisa científica. A pesquisa científica, ela tem uma série de regras que podem ser burladas, mas é muito difícil burlá-las. E mesmo que alguém burle essas regras, por exemplo, se você escreve um texto que é plágio, existem ferramentas que vão identificar esses comportamentos, digamos, anticientíficos, né? Então, o pluralismo, ele é muito saudável no sentido de que você não pode fechar ou calar a voz das pessoas que queiram ter uma opinião sobre as coisas, né? Isso é um princípio tanto ético quanto político. Agora, o pluralismo, ele também tem limites, né? Não é um pluralismo irrestrito no sentido de que qualquer discurso é igual. A gente tem que qualificar esses discursos. Essa qualificação, ela não pode vir no sentido de a gente voltar a critérios equivocados do passado, né, como a ciência com esse conhecimento universal e verdadeiro. Isso é uma ideia que já foi superada, mas a gente não deve também abandonar a ideia de que a ciência é um conhecimento que tem uma certa política e que tem um funcionamento interno a ela, né? Ela não tem um único método, mas não quer dizer que ela não tenha método algum, né? A ciência não tem, né, uma única forma de ver o mundo, mas não quer dizer que todas as formas de ver o mundo são corretas, né? Embora elas possam existir. Então eu acho que existe um abuso em relação a algumas pessoas que podem utilizar obras de certos autores, sobretudo autores ligados ao pós-modernismo, como se eles tivessem, ou se eles permitissem a ideia de que qualquer conhecimento, qualquer opinião é igual. No caso do Feyerabend, especificamente, a gente não encontra amparo na obra dele para esse tipo de visão. Primeiro, porque ele, embora critique né, a prática de certas visões científicas, ele não é contra a ciência, como eu já comentei. Segundo, porque no próprio texto do Feyerabend, ele vai estabelecer alguns limites, que ele chama de limites humanitários para o pluralismo, né? Então, por exemplo, isso é textual, né? O Feyerabend vai dizer que em algumas circunstâncias a gente tem que admitir uma certa intervenção não democrática em certas sociedades, o que é um tema muito delicado, mas ele vai dizer, olha, em situações de conflito de guerra, onde você tem crianças morrendo de fome, é preciso haver uma intervenção no sentido de não democrática, no sentido que ela não vai passar por uma deliberação longa, porque as vidas estão em risco, mas é preciso haver uma intervenção direta nessas sociedades, né?
sociedades que provocam violência em indivíduos vulneráveis. A gente não pode ficar esperando democraticamente resolver aquilo, porque democraticamente o processo é saudável, mas é longo. Então ele vai dizer que esse é um dos limites não da democracia apenas, mas do pluralismo ele mesmo. O pluralismo tem um limite, que é a vida humana. A gente não pode ser pluralista quando tem certas situações de abuso, diante da vida humana. Então o pluralismo ele é um princípio importante na democracia, na ciência, mas ele não é um princípio universal. Por quê? Porque não há, segundo ele, princípios universais, nem mesmo o próprio pluralismo. Então o pluralismo tem que ter um limite. Então, quando há uma situação de crise ambiental, nós não podemos ficar dependendo apenas da discussão de ideias. A gente precisa da ação. E a ação ela não é sempre uma ação que pode esperar o tempo da reflexão. A gente precisa ser mais objetivo, mais prático nesse sentido. Então, o Feyerabend ele é um autor que aponta que o pluralismo ele é central para as sociedades democráticas, mas não quer dizer que o pluralismo ele não tenha limites. E ele vai dizer que um dos limites do pluralismo é o sofrimento humano. Existem situações de sofrimento humano que não dá para a gente ficar sendo pluralista. A gente precisa fazer uma intervenção no sentido de proteger as vidas. Pelo menos é essa a interpretação que eu faço da obra dele. A gente falou de valores, E isso ajuda, de uma certa forma, a gente entrar em outra questão, que é justamente outro campo de estudo da filosofia da técnica, Você citou as questões ambientais, as questões da humanidade de uma forma geral, e essas preocupações que hoje estão mais recorrentes na própria filosofia, Só que dentro dessa história da filosofia, a gente percebe que existe um distanciamento entre o próprio modo de ser, o pensamento, a forma como a gente compreende isso, e o mundo externo. E esse distanciamento ele provoca certas alusões que nos distanciam desses limites humanitários que você falou aí. Como é que a gente pode perceber assim, agora saindo um pouco do Paul Feyerabend, e trazendo isso para a própria filosofia da técnica, como a gente pode perceber esse distanciamento que está acontecendo aqui entre mundo externo, entre pensamento e modo de ser, de existir de alguma forma? Olha, acho que isso tem a ver com a própria história da filosofia. A história da filosofia, ela tradicionalmente é uma história do pensamento, não uma história das ações. A história da filosofia, ela tradicionalmente reflete aquilo que o Nietzsche chamava de preconceito dos filósofos, que é a separação, as dicotomias, corpo e alma, mente e matéria, e, vamos pensar no caso do Aristóteles, a separação entre intelecto e técnica. E aí, acho que isso tem a ver um pouco com essa herança filosófica. A história da filosofia, ela, em geral, é a história das teorias e não a história das práticas. Eu acho que um dos elementos mais interessantes da filosofia da técnica é uma espécie de subversão da história da filosofia. É uma filosofia que olha para as práticas, olha para a imanência, olha para o corpo, olha para a produção material, mas não no sentido de negar a dimensão intelectual da tecnologia, porque ela existe. Não existe projeto técnico sem conceito, mas é pensar que esses conceitos estão materializados. Então a história da filosofia, ela em geral ficou um pouco apegada demais à dimensão da razão e negligenciou essa dimensão do corpo. Esse movimento ele é um movimento mais amplo na própria história da filosofia. A gente pode pensar que a filosofia do século XX ela é uma filosofia que buscou, digamos, restabelecer o lugar do corpo, o lugar da ação, o lugar da prática, e eu entendo que a filosofia da técnica ela está um pouco ligada a esse movimento maior da história da filosofia, que é romper algumas dicotomias tradicionais, como essas dicotomias platônicas, aristotélicas que eu comentei. Acho que a maneira da gente encarar isso, essa questão que você colocou, é entender a história da filosofia. A história da filosofia como um movimento de superar, inclusive, alguns conceitos que foram centrais
séculos e que hoje em dia parecem ser pouco úteis, pouco interessantes para o cenário que a gente vive, né, de uma era tecnocientífica. Quais são os seus futuros interesses e você gostaria de se aprofundar em outros campos de estudo? Os meus interesses intelectuais, obviamente, né? Olha, eu gosto muito da filosofia da tecnologia e da técnica, da filosofia da engenharia. Eu, aliás, separo os três campos, né? Filosofia da técnica, da tecnologia e da engenharia. Costumo achar que tem muita coisa para ser feita, né? Tanto do ponto de vista mais exegético, assim, né? Tem uma série de autores que a tradição filosófica nunca tocou neles e que são interessantes da gente conhecer. Então, como eu disse na primeira pergunta que você fez, uma das partes dos meus movimentos de trabalho tem a ver com trabalhar com esses autores que não têm ainda lugar no cânone filosófico, e aí tem muita gente para ser estudado. Então esse é um interesse futuro, né? Quer dizer, isso já está em andamento, mas eu acho que ainda tem um caminho longo, e acho também que tem um campo de estudo que eu já comecei, mas que até por questões da pandemia eu tive que interromper um pouco, que são os meus trabalhos mais ligados aos laboratórios de engenharia na instituição onde eu trabalho. Quer dizer, fazer uma espécie de filosofia prática nesse sentido, né? Eu já tinha começado isso desde 2018, na verdade 2017, quando o projeto estava começando a ganhar mais fôlego, a gente precisou interromper por conta da pandemia. Então eu tenho muita vontade de retornar esse estudo da filosofia das engenharias, tendo contato mais direto com os laboratórios da instituição onde eu trabalho, uma instituição de ciência e tecnologia. Fui para lá por isso, né, para trabalhar com esse universo de questões, e acho que ainda é um campo assim, da pesquisa filosófica que eu ainda não cheguei ao lugar que eu acho que vale, que é fazer filosofia dentro do laboratório, dos laboratórios de engenharia, né? Então acho que isso é o que está no meu interesse e é um projeto de futuro para as minhas pesquisas. Como é que funciona essa filosofia mais prática nesses laboratórios de engenharia? E o que seria realmente essa filosofia da engenharia? Tá. A primeira coisa importante é pensar que a filosofia da engenharia ela é uma filosofia que não está ligada apenas à construção de conceitos, né? Ela tem que estar ligada, por natureza, à prática da engenharia, né? Ou às práticas das engenharias. Então, a filosofia da engenharia vai tentar responder algumas perguntas. Algumas dessas perguntas são tradicionais da filosofia, mas a gente acaba orientando essas perguntas para o campo do laboratório. Então, a filosofia, de maneira geral, pergunta o que é a racionalidade. A filosofia da engenharia perguntaria como é que funciona a racionalidade na engenharia. Quer dizer, como é que um engenheiro ou uma engenheira pensam? Como é que ele escolhe qual tipo de artefato, né, ou qual tipo de conceito de artefato ele vai trabalhar? Uma outra pergunta o que é o método? É uma pergunta clássica da filosofia, especial da filosofia da ciência. No caso da engenharia, a gente perguntaria como que se produz um artefato técnico? Né? Quais são os procedimentos? Né? Uma outra pergunta importante na filosofia da engenharia. Na filosofia clássica, a gente perguntaria assim, o que é o belo? Né? Na filosofia da engenharia, a gente poderia perguntar qual que é a função estética de um artefato técnico. Quer dizer, a dimensão estética ela tem uma funcionalidade técnica, né? O fato de um artefato ter um formato, isso interfere na sua função? Essas perguntas eu não consigo responder de dentro do meu gabinete. Eu preciso
estar dentro do laboratório para ver como que os engenheiros e engenheiras pensam, como que eles raciocinam, como que eles operam, como que eles escolhem entre artefatos, né, podem ser utilizados. Uma outra pergunta: quais são os valores da engenharia? Quais são os valores que são funcionais, né? Como é que um engenheiro ou uma engenheira decide que o protótipo está pronto? Na ciência a gente diz, uma teoria é boa quando ela descreve o fenômeno. No caso da engenharia, como é que eu posso saber que uma cadeira descreve o fenômeno? Essa pergunta não faz sentido. Os critérios da engenharia são, por exemplo, critérios de satisfação. Quer dizer, o artefato funciona, né? Qual que é o nível de satisfação da funcionalidade dele? Então, essa é um outro tipo de questão que eu acho importante ser feita e que eu só consigo fazer com essa filosofia, aspas, na prática. Ou seja, eu preciso estar em laboratório e ver como é que eles escolhem a forma de um artefato, como é que eles chegam à forma de um artefato. Por exemplo, um laboratório próximo ao meu gabinete é o laboratório de robótica, laboratório onde eu costumo trabalhar um pouco mais, né? Então, nesse laboratório de robótica, onde eu já estive com eles várias vezes, aí eles precisam tomar uma decisão. Qual vai ser o formato do robô, né? Esse robô ele vai servir para quê? Então, para essa funcionalidade, qual que é o formato ideal para ele? Qual é o material disponível para se construir esse robô? Enfim, né? E, por exemplo, as questões econômicas, né? Assim, produzir artefato em engenharia é caro, né? O protótipo precisa ser remodelado, refeito. Então, uma resposta também longa, mas no fundo, essa filosofia da engenharia ela está tentando entender, pode ser questões clássicas da filosofia, mas dentro de um contexto bastante prático, né? Que é de fato um laboratório, né? Então a gente começou a fazer isso no laboratório de robótica. Eu comecei a frequentar e passar o meu tempo vendo como eles trabalham, como é que eles decidem, como é que eles escolhem, como é que eles raciocinam, né? E eu acho que isso é algo que eu ainda preciso fazer com mais atenção, porque eu acho que tem muito ganho teórico para sair daí, né? Então, é uma filosofia que não vai sair apenas da minha reflexão, mas ela precisa levar em consideração a realidade do laboratório, dos laboratórios. Perfeita explanação, tá, professor? Eu acho que a gente alcançou o suficiente aqui, né, com muitas perguntas. E nós agradecemos a sua participação e também agradecemos a todos os ouvintes da Rádio Filó. E muito obrigada por sua disposição, né, pelo seu tempo. E espero que novamente a gente possa ter outro contato. Tá certo, eu agradeço pelo interesse, pelas perguntas e desejo aí a quem estiver ouvindo sucesso, sorte e saúde. Abraços. Obrigado. Vai ter que cortar o vídeo agora. Aqui nos cursos, como é licenciatura, 40% do curso é só disciplina pedagógica. Então isso complica um pouco pra gente. Além das dificuldades, né?